Então, vamos para a palavra. Paz e graça, amados. Todos bem? Estamos já bem aliviados, pertinho de Deus, né? Quando nós louvamos, Ele habita no meio dos louvores. E Ele veio receber os nossos louvores como nós, né? Pedimos para que Ele encontrasse em nós essa adoração, né? E agora estamos num período de imersão, né? Vamos imergir mais um pouquinho, né? Cada domingo que nós temos vindo aqui, Deus tem nos dado a condição, né, de ir caminhando para o fundo. E hoje eu creio que não vai ser diferente. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 22. Versículo 61 e 62. Achamos? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nós conhecemos o contexto desses versículos que nós lemos. Fala de um momento de dificuldade para homens que estavam inseridos num projeto que, como estava crescendo demais, na visão deles era um projeto que já havia alçado o voo e que não tinha mais como dar errado, porque a visão deles estava totalmente ligada a questões humanas, estava totalmente ligado a questões físicas. Embora Jesus tenha passado um grande tempo com eles, com os discípulos principalmente, falando sobre questões espirituais, aqueles homens estavam sendo preparados para essas questões espirituais. Mas nesse momento que nós lemos aqui, foi um momento de tanta dificuldade, que as questões espirituais que eles estavam tão preparados, por um momento foram esquecidas. Por um momento, a humanidade de Pedro gritou mais alto. Por um momento, a humanidade de Pedro traiu todo aquele discipulado que ele havia passado no tempo que ele andou, comeu, brincou, se divertiu, aprendeu com Jesus. E eu tenho certeza que muitos de nós até hoje perguntam: puxa, mas ele estava tão pertinho ali, né? Por que ele negou Jesus? Eu tenho certeza que muitos de nós, às vezes, tem questionamento acerca do Pedrão, aquele Pedro impetuoso, aquele Pedro que fazia e acontecia, né? E a resposta, né, pode ser que tenha sido por causa da sua humanidade, né?
Hoje nós costumamos, não nós aqui, mas muitos, costumam colocar um escudo, levantar uma armadura, dizendo, pega lá o escudo, levanta aquele escudo, e ele diz, aconteceu isso comigo, porque eu sou carne. Quantos já ouviram isso aqui? Pedro estava passando por isso. Pedro, ao negar Jesus, ele estava tendo ali a oportunidade de aprender mais um pouco com Cristo. O medo fez Pedro negar. Fez Pedro negar quem ele era. Fez Pedro negar o que ele era. Fez Pedro negar o que ele tinha ouvido. O medo fez Pedro negar a história de amor que ele viveu ao lado de Cristo. Fez ele negar a frase que ele disse com tanta convicção quando Jesus mandou ele embora. Vocês lembram que Jesus mandou ele embora? Ele vira para Jesus e fala: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O medo de Pedro fez Pedro negar toda a convicção que ele tinha adquirido ao longo do seu discipulado, face a face, lado a lado com Jesus. Mas quem de nós nunca teve medo, não é verdade? Quem de nós nunca esteve numa situação onde teve que fazer escolhas de vida ou escolhas de morte? Mas a situação de Pedro, o medo de Pedro, a atuação de Pedro é só um pano de fundo. Porque eu quero chamar a sua atenção hoje, não foi para a atitude de Pedro, foi para o olhar profundo de Jesus sobre Pedro. Aquele olhar que naquele momento de tensão foi como um sacudir divino para Pedro. Algumas pessoas, elas entendem aquele olhar como um olhar de condenação. E às vezes a gente até fala ou ouve pregação, as pessoas falando assim: Jesus olhou para Pedro e disse: tá vendo? Eu te disse que você ia me negar. Mas eu não consigo considerar esse olhar como um olhar de condenação. Porque a condenação, ela traz ou prisão ou morte. E não foi o que aconteceu ali na vida do Pedrão. Então, mais do que condenar, aquele olhar, ele estava transmitindo verdades sobre Pedro. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver Jesus chegar perto de você e te olhar assim, com profundidade. Gente, é algo tão tremendo. Aquele olhar de Cristo sobre Pedro foi um olhar que desnudou ali o nosso amigo Pedrão.
Porque ele conseguiu compreender que o olhar de Cristo estava fixo nele, num momento de tensão também para o próprio Cristo. Sabe aquela história que de repente está um casal se afogando e tem alguém que consegue tirar o seu colete salva-vidas para entregar para o seu companheiro? Aquele olhar de Jesus. Jesus estava machucado, Jesus estava sob uma intensa situação, já estava sob condenação, mas nada disso foi o suficiente para impedir que Jesus ainda estendesse um olhar para aquele homem que estava sucumbindo. Jesus estava numa situação, queridos, muito pior do que a de Pedro. Mas ainda assim, pensa naquele olhar fixo em você. Porque assim como o olhar de Jesus naquele momento estava fixo em Pedro, esse olhar está fixo em nós. O olhar de Jesus está fixo em você. Queridos, e saber que o olhar de Cristo está fixo em nós tem o poder de nos transportar de situações que muitas vezes tentam nos levar para o fundo, tentam nos levar para a parte mais escura de nós. Pedro, ele estava nessa parte mais escura, com medo. O homem forte estava com medo. Ele estava mentindo para as pessoas. O homem que tinha condição e tinha resposta para tudo, de repente se vê mentindo para as pessoas, numa condição de autoproteção. Aquele homem, ele começa a descobrir o quanto que ele era covarde, que ele não era tudo aquilo que até então ele achava que ele era, que ele não era tudo aquilo que até então ele demonstrava para os outros que ele era. Pedro, ele está na parte mais escura de si mesmo. Ele começa a lidar com a infidelidade. Não, Jesus, eu vou contigo até a morte. Quantas vezes, né? Ele também está lidando com o fato de não saber o quanto se conhecia. Pedro, ele está aqui lidando com o fato de um homem que tenta negar o que viveu, tenta negar tudo aquilo que ele experimentou com Cristo. Talvez ele estivesse também tentando responder a sua própria pergunta, só que não mais no coletivo, falando por todo mundo. Talvez ele estivesse lá no íntimo. E agora? Para onde eu irei?
aquele homem tão forte, determinado, ele foi pego de surpresa. Mesmo Jesus advertindo do que viria, mesmo Jesus explicando, mesmo Jesus reunindo os discípulos e orando juntamente com eles, mesmo Jesus sentando com eles e falando: olha, não turbem o vosso coração, não se apoquente. E mesmo Jesus discorrendo tudo aquilo que ia acontecer, no fundo ele não acreditava que ia ser daquela forma. Ele não acreditava. Por isso a surpresa, por isso o desembainhar da espada, por isso a tentativa de socorrer a Jesus e de se socorrer. Muitas vezes a impetuosidade de Pedro fez com que os olhos das pessoas estivessem nele. Muitas vezes as certezas de Pedro fizeram com que os olhos das pessoas estivessem nele. Mas, queridos, bastou uma situação que fugiu do seu controle para que ele precisasse ser encontrado por um outro olhar, pelo olhar fixo de Jesus. Um olhar fixo que em alguém que estava a ponto de sucumbir em suas próprias convicções. O olhar de Cristo, ele passa pelos relatos bíblicos. Ele passa por mim, ele passa por você. Porque o Pai que enviou Jesus, ele sempre quis dizer ao homem: eu estou te vendo. Isso não é aquela questão da psicologia sistêmica, mas é um olhar verdadeiro de alguém que te conhece, porque Ele mesmo te formou. Deus, Ele sempre quis tirar o homem do seu pior lugar. O exemplo disso, no episódio de Caim. Todo mundo sabe quem é Caim? Caim foi o irmão que matou Abel. Caim foi o filho de Adão. Caim foi o filho de Eva. Nesse episódio, Deus, ele viu o coração de Caim. E ele mostrou esse coração para o próprio Caim. Mas a resposta de Caim foi negativa. Caim, ele não quis ver. Ele negou-se a ver o que Deus viu. E o resultado nós sabemos. Morte, fuga, peregrinação, destruição. Deus, ele também guiou o olhar de Abraão, que a gente gosta da história, e lá desde, de os pequenininhos, eles conhecem essa história. Deus, ele guiando o olhar de Abraão. Abraão, ele olhou e ele viu o que Deus viu. Sabe,
o resultado de ver o que Deus vê? Ele se tornou aquilo que Deus havia mostrado para ele. A Bíblia, ela é recheada de exemplos que nos mostram esse olhar paternal. A Bíblia, ela é recheada de exemplos que nos mostram o quanto Deus tem feito por nós, seres humanos. Deus, ele sempre viu o homem. Deus, ele sempre te viu. E o olhar dele em você, ou o olhar dele para você, é um convite para que você também olhe para ele. Só foi possível Jesus fixar o olhar dele no olhar de Pedro, porque Pedro também olhou para Jesus. Pedro, ele foi atraído por aquele olhar, e isso fez uma grande diferença. Porque independente de quem Pedro era, independente de quem Pedro achava que era, o olhar de Cristo, naquele momento, teve a condição de mudar toda uma situação. Independente, amados, de quem nós somos, independente das nossas situações, você precisa deixar que o olhar de Cristo te atraia. Olhe para Ele. Você precisa que o seu olhar corresponda ao olhar dele. Você precisa de seu olhar fixo nele. Ele quer que você também o veja. Sabe quando de vez em quando a gente dá aquelas crises, aqueles pitis, e a gente fala: Deus, o Senhor não está me vendo. Deixa Ele olhar para você. Deixa o olhar dele cruzar o teu olhar. Isso faz tanta diferença. Porque às vezes nós estamos tão submersos em nós mesmos que não conseguimos entender qual é a necessidade de olharmos para Ele. Às vezes nós estamos igual Pedrão. Pode ser, amados, que você esteja se questionando sobre essa imersão. Talvez você seja aquele que está aí se perguntando: mas para que eu vou me encher do Espírito? Talvez você esteja aí: para que eu vou buscar poder? Se você está aqui se fazendo essas perguntas, você corre o sério risco de estar numa situação muito parecida com a situação de Pedro. Então, você precisa olhar para Ele. Por que eu preciso olhar para Ele, bispa? Coloca para nós aí Isaías 45, 2. Vocês vão olhar na Bíblia, eu vou olhar na Bíblia também. Se vocês não forem olhar na Bíblia, eu vou olhar lá atrás, ó. Bora lá. Isaías 45, 22. Vai falar assim: olhai para mim. Ó, já está ali, ó.
e sejam salvos. Por que eu tenho que olhar para o Senhor? Porque olhar para o Senhor produz salvação, queridos. Bispa, eu já sou salvo. Nós somos salvos, certo? Se alguém aqui falar para mim que não é salvo, eu vou assustar, né? Se nós lermos esse contexto, nós vamos ver que esse é um contexto de guerra, de assolação, é um contexto de servidão. Você, eu, nós somos salvos para viver com Cristo na eternidade, certo? Nós somos salvos, mas nós precisamos olhar para Ele, para que a nossa sorte seja transformada. Nós precisamos olhar para Ele, para que o poder dEle se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Nós precisamos olhar para Ele, para que nós tenhamos autoridade nessa terra, para que você vença as suas batalhas diárias. Compreendemos? Eu preciso olhar para Ele, queridos, porque olhar para Ele muda a perspectiva do chamado. Faz assim com a mão, quem conhece o contexto de Isaías 6, 1 e 2. Isaías, levanta a mão alto. Quem conhece o contexto de Isaías? Isaías 6 vai contar a história de um profeta, do profeta Isaías, certo? E vai falar bem assim, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. No ano da morte do rei Uzias, o que aconteceu com o profeta? Ele viu. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. O que aconteceu quando Isaías, ele teve essa experiência de ver o Senhor? A perspectiva do seu chamado foi totalmente mudada, porque ele deixou de se preocupar com a performance, ele deixou de se preocupar com o campo físico, e ele começa a se comprometer. Isaías, ele viu o Senhor, e ele deixa de ser o profeta perfeito, que aponta o defeito dos outros. Eu estou já passando porque vocês conhecem o contexto, amém? Disseram que conhece, né? Ele deixa de ser aquele profeta perfeito que aponta o defeito dos outros, e ele passa a ser o profeta profético que anuncia as coisas do céu. Isaías, ele entende que não é sobre ele, que não é sobre defender pessoas, que não é sobre posição, que não é sobre reputação. Isaías, ele compreende que é sobre aquele que está sentado num alto e sublime trono. E ele passa a ter um compromisso verdadeiro com o céu. Eu preciso ver a Cristo. O meu olhar precisa encontrar o olhar de Deus. Ou melhor, precisa permitir que o olhar de Cristo encontre o meu olhar. Eu preciso dar essa permissão, ter essa permissão, porque olhar para Ele traz revelação da paternidade. João 14, versículo 8 vai falar assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê
a mim, vê o Pai. Ver a Deus revela, te dá a condição de começar a ser envolvido com a paternidade. Se você vê a Cristo, você está vendo o Pai. Quem vê o Pai, isso fala de presença. Quem me vê, vê o Pai. Isso fala de presença, porque Jesus esteve ali, pertinho de Filipe e dos demais. Fala de comunhão, porque Jesus teve essa comunhão mais pertinho. Fala de cobertura, porque aprender de Cristo traz para a minha vida cobertura. Fala de cura, fala de suprimento, fala de milagre, fala de filiação. Ver o Pai fala de convicção. Naquele momento, nem Pedro, nem os demais discípulos entenderam. Mas depois, se nós formos ver a convicção desses discípulos acerca do chamado, acerca da revelação de Cristo. Se nós formos ver a convicção desses discípulos acerca de quem eles se tornaram em Deus e daquilo que eles tinham responsabilidade. A paternidade traz isso, porque o Pai, Ele nos traz uma direção clara. Olhar para Ele traz clareza e te chama para fora de você mesmo. Salmos 34, no versículo 5, vai mostrar um episódio de Davi, que conhecia bem o Senhor. No versículo 5 ele fala assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Quando Davi escreve o Salmo 34, eu gosto muito de falar desse salmo, né? Porque esse salmo, ele assim, é tão, né? Ele fala de uma situação de perigo, ele fala de uma pessoa que estava perdida, ele fala de uma pessoa que não sabia o que fazer, nem para onde ir. Fala de uma pessoa que estava no campo dos inimigos. Mas ele fala também de uma pessoa que recebeu uma estratégia tremenda de Deus. Uma estratégia que talvez ele desse para nós aqui, nós íamos ficar: eu vou fazer isso não, Deus. E ele fala: contemplai e sereis iluminados. Ele precisava de algo rápido ali, Ele não olhou para o rei dos filisteus, ele não olhou para a terra que ele estava. Ele simplesmente naquele momento ele olhou para Deus e falou: Deus, e agora ou é o Senhor ou é o Senhor. E aí Deus faz com que ele comece a babar como um louco, gente. Pensa. Ele recebeu ali. Às vezes a gente lê e fala: contemplar, vou contemplar e eu vou ser iluminado. Eu vou estar passando, né? E as pessoas vão ver o brilho no meu olhar. Onde é que veio a iluminação? Aqui, É isso que eu tenho que fazer para ser livre. A
gente precisa olhar para Cristo, para que haja liberdade nas nossas vidas, para que haja liberdade na nossa mente, para que tudo aquilo que nos escraviza nos coloque livres. A gente precisa olhar para Cristo. Davi, ele recebeu ali uma estratégia poderosa, no momento que era para ter sucumbido, no momento que era para ele ter se desesperado, ele simplesmente olhou para o Senhor. E aqui, quando ele escreve esse salmo, queridos, ele já está livre, e o contexto fala que ele foi para a caverna, lá onde ele estava com seus homens, e ele começa a exaltar o Senhor, porque ele recebeu um livramento de morte. Porque ele era bom? Não, porque ele olhou para Cristo. E quando ele olha para Cristo, Cristo traz uma estratégia, ele segue essa estratégia, e por ele seguir, por ele fazer aquilo que Cristo que Cristo orientou, que o Senhor orientou, ele é livre do rei dos filisteus. E naquele momento que ele é livre, que ele vai para a caverna, ele começa a exaltar, ele começa a engrandecer, ele começa a declarar que aquilo ali foi um livramento de Deus. Ele começa a dizer que aquilo ali se Deus não fizesse alguma coisa, ele teria sucumbido. Ele já não estaria ali com seus homens. Mas aqui acontece algo interessante, queridos. Ele olha para Cristo, mas ele olha também para quem está com ele na caverna. Porque muitas vezes os nossos olhos, Jesus, os meus olhos estão postos no Senhor. Jesus, eu estou firme, eu estou olhando para o Senhor. E o Senhor está fazendo na tua vida. E ele olha para aqueles homens, e ele fala a frase que eu tanto gosto: provem e vejam que o Senhor é bom. E eu gosto dessa frase, queridos, que eu posso provar e ver todos os dias da minha vida o quanto o Senhor é bom. E essa frase também é uma frase evangelística, porque quando ele viu que Deus tinha feito com ele não quis celebrar sozinho. Quando ele entendeu a situação, que Deus havia o livrado, ele não quis celebrar sozinho. E ele começou a proclamar ali dentro daquela caverna, junto com aqueles homens. Quando nós olhamos para Cristo, Cristo nos ilumina, nos limpa, nos liberta, nos dá, nos cerca com cantos de livramento. Mas para quê? Para que nós possamos anunciar, para que as outras pessoas também saibam e sejam iluminadas. Para que eu vou me encher de poder? Para que outras pessoas sejam transformadas. Para que eu vou andar no Espírito? Para que eu vou buscar o Espírito? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Para que eu viva o verdadeiro Evangelho. Olhar para Cristo, olhar para o Senhor, traz algo que tanto precisamos hoje: coragem e controle emocional. Hebreus 12, 2. Vou começar do 1, tá, gente? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Nós estamos sujeitos a todo tipo de assédio, mas quando nós temos os nossos olhos postos em Cristo, nós somos capazes de ter domínio próprio. Nós somos capazes do autocontrole. Nós não falamos e nem agimos como loucos desequilibrados. Porque aqui fala, né? Olhando firmemente para Ele. Olhando firmemente para Cristo, eu encontro equilíbrio. É um contexto que fala de testemunha. É um contexto que fala de provações daquilo que está me rodeando. Mas é um contexto também que fala que se os meus olhos estiverem postos neles, nenhum assédio, porque eu tenho Ele como meu exemplo, como meu ajudador, nenhum assédio vai ser mais forte do que o olhar dele fixo em mim. E eu não estou falando de um olhar proibitivo, não estou falando de um olhar condenatório, mas eu estou falando de um olhar de amor, daquele amor que nos constrange, daquele amor que traz, sabe, aquele olhar de amor que traz a consciência da onde Ele me tirou, daquele amor, daquele olhar, sabe, que me traz aquele alívio. Porque eu sei que Ele me amou primeiro. A Bíblia, ela vem dizer lá em Eclesiastes que o tempo e a oportunidade está para todos. Não foi só para Pedro, não foi só para aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, não foi só para alguns aqui, mas essa oportunidade, querido, está para todos. A chamada do Senhor para nós hoje é para que nós olhemos de verdade para Ele, para que nós venhamos receber do Seu Espírito. A chamada do Senhor para nós hoje é que, olhando para Ele, nós possamos entender que o Pai desejou que o Espírito fosse derramado sobre as nossas vidas. Quando eu olho para Cristo, eu entendo que aquele episódio que nós começamos lendo, ele não foi apenas um olhar. Quando eu olho para Cristo, e eu lembro da minha própria experiência, eu entendo que não foi apenas um olhar. E então, queridos, eu consigo ver alguém que me ama, alguém que me presenteou com seu Espírito, alguém que me deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Quando eu olho para Ele, hoje eu tenho a convicção de que não foi apenas um olhar. Então eu vejo alguém que tem tentado investir em mim, assim como Ele investiu em Pedro. Eu vejo alguém que tem tentado investir na sua vida,
Assim como Ele investiu em Pedro, assim como Ele investiu nos discípulos daquela época. Olhar para Jesus precisa fazer algo em nós. Porque de verdade, queridos, não é apenas um olhar, é um convite. E Deus está nos convidando nessa hora. Você não pode deixar que seja apenas um olhar. Se coloca de pé. Quero convidar os pastores. Quero convidar você que entendeu sobre este olhar, para vir aqui na frente. Sai do teu lugar, vem aqui, sem medo, porque é o amor que está te chamando, o amor que lança fora todo medo. Você que entendeu esse olhar, que entendeu que Deus tem desejado derramar sobre a sua vida muito mais do que Ele já tem derramado, muito mais do que Ele já tem feito. Hoje você pode decidir romper com as cadeias de medo, romper com as cadeias de orgulho, sabe esse peso que está prendendo o seu pezinho aí para você não vir aqui na frente? Rompe ele. Poderoso na sua vida. Você tem medo de ser melhor? Você tem medo de ser aquilo que Deus quer que você seja? Está na hora de romper com isso. Você tem medo de ser abençoado? Vem.
projeto, Deus continua desejando te usar. Deus continua querendo te encher, para que você seja um canal de bênção. Deixa Ele encontrar o teu olhar. Deixa Ele encontrar o teu olhar. Deixa Ele encontrar o teu olhar. Falha, nunca mudar, continua a me amar. Nunca falha, nunca mudar, continua a me amar. Amor presente é o seu amor, nunca me desamparará. Eu olharei a sua face, verei a sua glória, verei a sua glória. Amor presente é o seu amor, nunca me desamparará. Eu olharei a sua face, verei a sua glória. Que olham para ti estão radiantes, Senhor. Que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti, olharei para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até
desse olhar de amor, desse olhar fixo em você. Ele te olha, Ele te vê, e Ele tem solução para os teus dilemas. Aleluia.